Mensagem de número 10. Deus é amor. Leitura da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo de 1 até 21. Eu vou ler primeiramente os 6 primeiros versículos do capítulo 4 e depois eu quero fazer um comentário geral. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, aqui fala o capítulo 3. Ele termina em que, se conhecemos o Senhor, né? Está aqui no capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E esse Espírito que Deus nos deu faz referência à unção que foi nos dada, mencionado em capítulo 2, versículo 20 e 27. Versículo 20 diz assim: e vós possuís unção que vem do alto, e todos tendes conhecimento. E versículo 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, essa unção é uma coisa viva que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito da verdade, né? E é a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que eu li uma vez em Filipenses 1:19. Podemos ler novamente Filipenses 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, aqui nós temos a provisão. Na verdade, essa palavra é até mais forte. É a provisão total, é a provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito de Jesus Cristo faz referência ao óleo sagrado da unção. São 4 especiarias que foram adicionadas a 1 hin de azeite de oliveira, representando o Espírito de Deus. Além do Espírito de Deus, agora, irmãos, esse Espírito de Jesus Cristo contém todos os elementos que Jesus agregou na sua encarnação, no seu viver humano, na sua morte
e na sua ressurreição. Possui então o poder, né, da sua morte, a eficácia da sua morte, o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. Em outras palavras, é um Espírito que é capaz de nos suprir em toda e qualquer situação. Por isso, irmãos, Deus não nos colocou aqui na terra para nós vivermos debaixo de regras, de leis, mas para sermos guiados pela vida por meio da unção. E esse Espírito, né, por isso não se deve dar crédito a qualquer espírito. A necessidade de provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. 1 Coríntios 12, 10, podem nos ajudar um pouco? 1 Coríntios 12, versículo 10, que diz assim: há outra operação de milagres, há outra profecia e há outro discernimento de espíritos. Irmãos, esse discernimento de espíritos. Na igreja nós temos dons que discernem, né, o espírito, porque o espírito de engano, o espírito do engano está por trás dos falsos profetas, e o seu propósito é enganar você. Por que João escreveu tudo isso? Porque na época de João, alguns se passavam por profetas de Deus, pregando heresias. Os gnósticos, os serintos e os docetas ensinavam heresias acerca da pessoa de Cristo, distorcendo a verdade a respeito da sua divindade e humanidade. Serinto negava que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, considerava Jesus como filho de José e Maria, ensinava que em seu batismo Cristo, como pomba, desceu sobre Jesus. Eles são os falsos profetas e os anticristos. Mas vós sois de Deus, nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque nós somos nascidos de Deus. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, eu quero aqui mostrar um pouco para vocês, por causa da preocupação de João com relação às heresias que se pregavam na sua época. E João então teve que escrever essas coisas para que a igreja tivesse discernimento de espírito, sabendo que há espírito do engano tentando distorcer e enganar o povo de Deus, distorcendo a verdade para enganar o povo de Deus. Então aqui vemos a importância do Espírito que está em nós, como a unção que nos ensina a discernir o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, irmãos, eu tenho ouvido alguns irmãos dizendo, mesmo no passado recente, alguns irmãos tinham esse discernimento, e quando discernia aquilo que procedia, era um falar que procedia de Deus e outro falar que não procedia de Deus.
Então nós precisamos ter essa sensibilidade, e quem nos dá essa sensibilidade quando, o falar vem de Deus? É a unção que nós temos dentro de nós, tá? Então maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo sistematizado luta contra Deus e contra o seu reino com todas as suas forças, usando todos os meios, com todas as suas armas. Satanás usa a lógica humana para lutar contra a fé, confundindo os crentes. Por essa razão, devemos ser totalmente desarraigados desse mundo perverso que inclui o mundo religioso. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de Gálatas, que diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nosso Deus e Pai, irmãos, tem um desejo que sejamos desarraigados, arrancados com raiz e tudo, irmão, desse mundo. Esse mundo pode ser colorido, bonito, mas é um mundo perverso, um mundo que quer lutar contra Deus, contra a vontade de Deus, confundir, os filhos de Deus. Mas, irmãos, nós temos a unção dentro de nós, que nos dá discernimento, certo? Por isso, irmãos, eles procedem do mundo. Esses que falam, falam como falsos profetas ou anticristos, eles procedem do mundo, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Quem é do mundo não sabe discernir e os ouve, porque eles são do mundo. Quem ainda não foi libertado do mundo corre grandes riscos de ser influenciado pelo racionalismo cristão, que é a linha do gnosticismo. Portanto, irmãos,